Olá, gente, bom dia. Meu nome é Laís, eu sou enfermeira do Hospital da Restauração, formada pela Universidade de Pernambuco desde 2015 e sempre gostei muito de centro cirúrgico, sou especialista em centro cirúrgico desde 2018 e hoje sou mestranda em tecnologias energéticas e nucleares do PROTEM, na Universidade Federal de Pernambuco, sou bolsista CAPES, e participo do Laboratório Emergencial de Pesquisas em Covid do Departamento de Ciências Ambientais do CRCN. Deixa eu passar aqui. Pronto. Covid-19 é uma doença relativamente nova, embora nós já tenhamos ouvido muito falar sobre ela, muito mesmo, chega a ser exaustivo, mas apesar do SARS-CoV-2 ser um vírus novo, os coronavírus não são tão recentes assim na nossa história, pelo menos não do nosso conhecimento. Já há algumas décadas eles são conhecidos nossos, tendo alguns representantes como o HCOV-229E, OC43, NL63 e HK1, que não são patogênicos para os seres humanos, mas tendo também alguns representantes aí bem posicionados, né, no que se refere a síndromes respiratórias agudas graves, né, que é o SARS-CoV, o MERS-CoV, que é responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2, que é a Covid-19, que não só é responsável por síndrome respiratória aguda grave, mas também por síndrome gripal e por outras sintomatologias não respiratórias. Os principais sinais e sintomas estamos cansados de saber, mas eu vou dizer mesmo assim, são dor de cabeça, tosse seca, coriza, e os principais preditores de gravidade dessa doença são febre alta, pneumonia e falta de ar. Outra coisa que é muito provável que... Outra coisa, na verdade, que tem sido muito disseminada é a questão da produção de partículas respiratórias. Mas nem todo mundo parece compreender direito como isso acontece. Na imagem, nós temos a representação de um caso confirmado e de uma pessoa que não contraiu o Covid-19 ainda. O caso confirmado promove uma tosse, um espirro, algum gerador de aerossóis. E então ele expele tanto gotículas que vão exercer uma trajetória balística em direção às mucosas do comunicante, como vai também produzir uma série de outras partículas menores, as gotículas em verde, se vocês puderem observar, de tamanho maior, e os aerossóis têm uns pontinhos, talvez não dê para perceber, alguns laranja e outros vermelhos. Aí vão representar os aerossóis mais grossos e os aerossóis mais finos, que também é uma classificação que nós utilizamos para a realização dos estudos. Sem a utilização de máscara, a dispersão dessas partículas respiratórias fica muito intensa. Já quando há a utilização de máscara, em especial pela fonte de contaminação, nós temos a prevenção da dispersão muito grande para longas distâncias, digamos assim, dessas partículas respiratórias. Apenas alguns aerossóis vão sair da região ali da máscara do paciente, mas não vão se lançar num espaço tão longo, fazendo assim a prevenção da contaminação de outras pessoas. Se vocês observarem, também está descrevendo aí na imagem que as partículas respiratórias mais finas, os aerossóis mais finos,
eles têm entre 2,5 e 5 micrômetros, os aerossóis mais grossos de 10 a 15 micrômetros, e as gotículas, elas são bem grandes, elas têm 100 micrômetros, bem grandes, mas ainda assim microscópicas, né? Nosso inimigo é microscópico. Outras pessoas podem dizer assim, a máscara ela filtra 0,3 micrômetros, então ela vai pegar uma partícula dessa. Mas o vírus é muito pequenininho, o vírus está na ordem de nanômetros. Mas o vírus, em geral, ele não vai viajar sozinho, ele vai viajar dentro dessas partículas respiratórias, até que ele possa colonizar alguém e promover a infecção. Aqui é uma foto de um espirro, e aí a gente consegue perceber bem a disseminação da quantidade de partículas, a presença das partículas maiores e menores, do jeitinho que a gente conseguiu ver naquele desenho, né? Isso aí é uma imagem realística. E esse estudo que eu achei extremamente interessante, simples e perspicaz, do Dr. Richard Davis. Ele é diretor de um laboratório de patologia clínica num hospital em Washington. E ele fez esse experimento que ele mesmo achou algo muito simplista, não achou que fosse fazer tanto sucesso, mas que nos dá uma boa ideia de como ocorre a disseminação das partículas e a capacidade de contaminação do meio com essas partículas. Esse experimento ele foi feito a partir de gotículas respiratórias e claro que a colonização dessas placas ela não é uma colonização viral, ela é uma colonização de outros micro-organismos, em especial de bactérias. Mas a gente consegue visualizar bem o alcance e a quantidade de partículas que é gerada de acordo com a atividade. Nessa imagem mais vermelhinha, que está feita em placas de agar-sangue, nós conseguimos identificar o experimento que foi realizado numa placa onde Dr. Richard colocou as placas a uma pequena distância do seu rosto e então promoveu um espirro nessa primeira placa menorzinha. Na segunda, ele cantou durante 1 minuto. Na terceira, ele falou durante 1 minuto, conversou. E na quarta placa, ele tossiu. Ele promoveu 2 tosses apenas. E a gente teve toda essa área de colonização. O experimento foi repetido com e sem máscara. Vocês podem observar que nessas imagens onde tem escrito embaixo no mask, nós temos várias colônias crescendo na placa de agar. E podemos perceber também que existem mais colônias na placa pertencente ao cantar durante 1 minuto do que falar durante 1 minuto. E ainda mais no espirro do que na tosse, mas ainda assim muitas. E no experimento que foi feito a partir da utilização de máscara, então nós podemos ver que não tem crescimento de colônias. Logo, a máscara foi eficaz na sua atividade de proteger a disseminação das partículas respiratórias. No segundo experimento, na utilização aqui do marronzinho, olha, aparentemente é utilizada a agar-sangue, ele dispôs essas placas a uma distância de 2 pés, 4 pés e 6 pés. Laís, mas eu não sou americana, eu não sei o que é pés. 2 pés são aproximadamente meio metro. Um pé é mais ou menos 0,3 metros. 0,3 metros, tá? Então, pouco mais de meio metro, 2 pés, 4 pés, pouco mais de 1 metro, e 6 pés,
quase 2 metros, 1,8 e tarará. Não utilizando máscara, podemos ver a progressão de diminuição do acúmulo de partículas, logo o menor crescimento de colônias bacterianas nas placas, e com a utilização de máscara, só houve crescimento de uma pequeniníssima colônia nessa placa aqui, ó, com a utilização de máscara, que é a que fica a uma distância de 2 pés, aproximadamente meio metro. Daí a importância de a gente manter a distância das pessoas, o distanciamento social, por assim dizer. Nessas placas, ele promoveu tosses por aproximadamente 15 segundos para fazer esse experimento. Mas qual é a máscara ideal para eu usá-las? A máscara cirúrgica ou a PFF2? Se a máscara cirúrgica ela não pega todas as partículas respiratórias, então só vou usar a PFF2. O ideal, de fato, é que você procure usar sempre PFF2 quando estiver fora do seu ambiente seguro, ou seja, a sua casa. Mas nós podemos utilizar tranquilamente as máscaras cirúrgicas em ambientes do hospital, onde provavelmente não vai haver a geração de aerossóis, nos refeitórios, nos dormitórios, nos ambientes onde não tiverem pessoas contaminadas sabidamente com SARS-CoV-2. E as máscaras PFF2 para ambientes onde sabidamente vão ser gerados aerossóis. Ou seja, nos blocos cirúrgicos, no nosso caso, nas UTIs, nas enfermarias, que são destinadas especificamente para pacientes de Covid em especial. Mas o ideal é que sempre que você estiver num ambiente onde alguém possa promover tosse ou espirro, você esteja com máscara PFF2. A PFF2, diferente da máscara cirúrgica, vai promover uma vedação ideal no seu rosto, fazendo com que todo o ar que vai chegar às suas narinas, vias respiratórias, seja filtrado nas suas fibras. E aí, o que de mais especial acontece na filtração dessas máscaras é a utilização do tratamento eletrostático das fibras. Porque mesmo com a sobreposição, as fibras nem sempre conseguem fazer espacinhos tão pequenos que não deixem o vírus passar. Então, o tratamento eletrostático tem umas cargas elétricas que vão atrair as partículas que, em geral, vão ser à base de água, né? E vão nos proteger. Então, também é importante lembrar que tudo aquilo vai ficar agregado na estrutura física da máscara. Então, não é para ficar pegando na máscara. A máscara cirúrgica, aqui com a utilização também de óculos e face shield, vai ajudar bastante na progressão, sim, na interrupção da progressão balística das partículas, né, em direção às suas mucosas. E a máscara PFF2, que muitos serviços vão indicar a reutilização por tempo prolongado. Aqui no Brasil, na maioria dos lugares, a gente ainda está usando por vários dias, mas no exterior está sendo indicado, o CDC tem indicado que se utilize de 6 a 8 horas ininterruptas para diminuir o risco de autocontaminação, né, de autoinfecção, nesse processo de retirada e recolocação da máscara, e depois desprezá-la. Não é só porque é Brasil, tá, gente? O mundo está sofrendo com a escassez de EPIs, e não é porque o CDC indica que seja feito isso que todas as instituições hospitalares estão conseguindo realizar, né? Precaução de contato também não deve ser desconsiderada, apesar do risco maior mesmo de se contaminar, seja por partículas respiratórias, e inalação dessas partículas, mas tem
Podemos tocar em superfícies e então tocar no rosto, na boca, no nariz e então nos contaminar dessa forma com gotículas que possam ficar sobre a superfície. O risco é mínimo, mas existe. Então, não deve ser desconsiderado. Não fazer que nem os nossos colegas aqui que estão mexendo no telefone. É importante que a gente lembre de colocar o telefone dentro de um saquinho que vai ser desprezado ao final do plantão, realizar a higienização com álcool a 70% desses nossos materiais pessoais que andam conosco. O ideal mesmo é deixar na bolsa, não utilizar ao longo do plantão, mas se for de suma importância, então tente proteger o seu equipamento e a você mesmo. Rotinas do bloco cirúrgico, finalmente, porque nós viemos aqui para falar sobre a admissão do paciente com Covid-19 no bloco cirúrgico. Mas sem compreender antes como acontece o processo de infecção, talvez não fique tão claro o motivo pelo qual nós vamos executar cada uma dessas tarefas e pelos quais nós vamos tomar tantos cuidados. É importante tomar muitos cuidados, mas também não precisa ficar desesperado com a recepção de um paciente desse. E aí a gente vai falar um pouco sobre quais os tipos de cirurgias que vão acontecer, tirar dúvida sobre desmarca eletiva, não desmarca eletiva, ficar nessa, vai entrar em lockdown, vai desmarcar todas as eletivas. Ah, mas no meu hospital continua tendo um monte de cirurgias, não para. A gente vai conversar sobre isso. Paciente com Covid-19 pode fazer cirurgia? Às vezes precisa, né? Então, é importante lembrar que as pessoas continuam vivendo suas vidas normalmente na pandemia. E que não é porque surgiu o SARS-CoV-2 e desenvolveu essa doença que tem matado milhões de pessoas, que as outras doenças deixaram de acontecer. As pessoas continuam tendo AVCs, as pessoas continuam tendo hidrocefalia, as pessoas continuam sofrendo acidentes, as pessoas continuam tendo apendicite. Então, esse tipo de cirurgia vai ter que acontecer. Além disso, as pessoas continuam tendo câncer, que não é uma coisa que geralmente se opera de urgência e emergência, mas que é uma doença grave e progressiva. Ela não vai parar se você não fizer uma intervenção. Às vezes não é necessária intervenção cirúrgica, mas às vezes sim. Então, as cirurgias eletivas que estão relacionadas a doenças graves e progressivas vão ser mantidas e realizadas. E, claro, vai haver avaliação de como esse paciente está, o estado geral desse paciente, o risco-benefício de remarcar essa cirurgia, de protelar esse tempo. E as cirurgias de urgência e emergência, muita gente pensa assim, mas cirurgia de urgência e emergência de paciente com Covid vai ser, sei lá, um derrame pleural. Dá para fazer no leito da UTI, de fato. Esse tipo de cirurgia dá para fazer no leito da UTI, mas muitas vezes nós recebemos pacientes de acidente de moto, colisão moto-carro com sintomas gripais. Fez o teste rápido, positivo para Covid-19. Infelizmente, as pessoas não param de se deslocar, de sair, de fazer suas coisas, porque estão com sintomas gripais. Mesmo sabendo que pode ser uma doença grave, não só para ela, mas para outras pessoas também. E aí, quais são as informações necessárias que a gente tem que ter para a tomada de decisão? O paciente está sintomático ou não está sintomático? Já é metade do caminho andado. Se o paciente está assintomático, se for para uma cirurgia eletiva, ele vai obrigatoriamente fazer o teste do PCR, até no máximo 3 dias antes da cirurgia, preferencialmente. Se for uma cirurgia de urgência ou emergência, ele vai passar direto para o bloco se tiver a possibilidade de realização de um teste rápido
pelo menos a gente já vai estar sabendo. Porque não só pessoas sintomáticas estão colonizadas com SARS-CoV-2, né? No entanto, o PCR para pessoas que você não tem informações clínicas prévias pode ser um pouco tendencioso, pode dar uma análise diagnóstica um pouco incorreta. Muitas vezes a gente vai receber pacientes inconscientes na sala de operação de urgência e emergência. Então, se você tiver como conversar com um familiar, perguntar a história clínica daquele paciente, às vezes ele pode ter se contaminado, já ter passado os sintomas da doença, mas ele vai continuar positivando o PCR. Mas não se assuste. Esse RNA presente nas vias aéreas das pessoas após 10 dias de infecção, para os casos leves e moderados, em geral, não advém de vírus viáveis para a infecção, sabe? Então, para pacientes que estão com sintomas há mais de 10 dias, é muito provável que eles não vão mais infectar ninguém. Pacientes com sintomas graves vão ficar transmitindo entre 10 e 20 dias. E pacientes que são gravemente imunodeprimidos, eles podem ficar transmitindo até mais de 20 dias. Então, tecnicamente, se for só pelo critério de infecção por SARS-CoV-2, após 10 dias do início dos sintomas, esse paciente já está liberado para fazer cirurgia. Ele não vai estar, é muito provável que ele não esteja contaminando, apesar de poder dar PCR positivo, mesmo que intermitentemente por até 90 dias. E quando não dá para esperar? Tem pacientes que estão aí na lista de espera há muito tempo para fazer cirurgias grandes, ou estão com progressão rápida de seus tumores. Sendo assim, nós vamos proteger a nós mesmos, a equipe de saúde, e vamos seguir em frente. E aí eu fiz um passo a passo geral, um apanhado. Eu vou ler corrido e aí a gente vai destrinchar cada um deles, tá certo? Determine a sala operatória do seu bloco cirúrgico que vai ficar destinada exclusivamente ou principalmente para esse tipo de procedimento. Cheque os equipamentos essenciais àquele procedimento cirúrgico, que existe uma vasta gama, desde os pequenos até os grandes e bem complexos, que necessitam de muitos equipamentos específicos. Cheque se você tem disponibilidade da equipe mínima, em especial na urgência e emergência. Trabalho num serviço onde temos uma demanda muito grande de cirurgias, e aí pode ser que em algum momento cheguem 3 ou 4 pacientes em risco iminente de morte, e eu não vou ter equipe suficiente para destinar a assistência de um paciente com Covid-19. Porque um paciente com Covid-19 tem várias peculiaridades da equipe presente, apesar de nós tentarmos deixar a equipe mínima possível. A gente vai falar mais para frente. O preparo da SO e dos entornos. A paramentação da equipe. O paciente só pode ser recebido depois da equipe paramentada. Aí, a autorização do transporte do paciente ao bloco cirúrgico. A recepção do paciente no bloco deve ser feita encaminhando diretamente para a sala operatória, então todo o processo de enfermagem que é realizado no bloco cirúrgico vai ser feito dentro da SO. Não esqueça do processo de enfermagem, não esqueça de executar a SAEP. Por mais estressante que seja ter um paciente contaminado com SARS-CoV-2 dentro do bloco cirúrgico, mas ele ainda continua com todas as outras necessidades essenciais que qualquer outro paciente tenha, e outras mais específicas. Os cuidados no intraoperatório, cuidados principalmente relacionados à proteção individual da equipe anestésico-cirúrgica.
a recuperação anestésica, que também é feita num lugar específico, e a transferência do paciente, que deve ser realizada também com todos os cuidados de precaução de contatos respiratórios. A higienização da SO também deve ser realizada de forma minuciosa. Então, a sala operatória, uma vez que você determinou qual vai ser a sua sala operatória, que vai funcionar para esse tipo de procedimento, você vai identificá-la com o símbolo de risco biológico e vai retirar todo o excesso de equipamentos que tiver lá dentro para a realização daquele procedimento. Por exemplo, se você vai fazer um acesso venoso central ou uma drenagem de tórax, você não precisa da mesma quantidade de mesas ou da mesma quantidade de... Muitas vezes não vai precisar nem de bisturi elétrico, né? Então, pode retirar de dentro da sala, para que aquele equipamento não sofra contaminação desnecessária, até porque a desinfecção desses equipamentos é bem trabalhosa depois. Então, identifica a sala, retira o excesso de equipamentos, mas checa se está tudo que é necessário lá. Precisa dos focos, isso é indispensável, a mesa cirúrgica também, o carro de anestesia também, por mais que vá se realizar uma anestesia regional. A anestesia é um procedimento muito complexo e muitas vezes perigoso, apesar de poder ser controlada. Mas você tem que ter à mão todos os equipamentos necessários para isso. Então, o material ventilatório, o carro de anestesia, os descartáveis, os medicamentos devem estar disponíveis para utilização na sala. Inicialmente, lá dentro, só o essencial e do lado de fora da sala, uma reserva para pronta entrega ao anestesista. A equipe, como eu tinha falado, tem algumas peculiaridades. Vai ter o enfermeiro, como sempre, mas o técnico de enfermagem deve ser direcionado para a região interna da sala e outro para a circulação externa da sala. Porque muitas vezes, durante o procedimento cirúrgico, são necessários equipamentos ou materiais que normalmente não devem ficar lá dentro, em especial nesse caso do Covid-19. Então, esse circulante externo pode ir buscar na farmácia ou no armário de equipamentos de alto custo, o OPME. O cirurgião principal e, a depender do procedimento cirúrgico, o cirurgião assistente e também, a depender do procedimento cirúrgico, o instrumentador. A anestesista 1, para realizar o procedimento de indução anestésica, mas também um anestesista prontamente paramentado do lado de fora da sala, que possa auxiliar em caso de necessidade do anestesista que está do lado de dentro. Porque muitas vezes nós recebemos pacientes gravemente enfermos de assistência ventilatória e hemodinâmica extremamente difíceis de ser realizadas. Então, o anestesista precisa desse auxílio de outro profissional. O maqueiro e a equipe de higienização. Não esqueça de providenciar os EPIs adequados para todas as pessoas da sua equipe, inclusive para o maqueiro e o pessoal da higienização, que também vão se expor fortemente a esse tipo de contaminação. O preparo da sala e do entorno é justamente aquilo que eu falei: retirar o excesso de material de dentro da sala, envolver os equipamentos que possam ser envoltos no caso, com um plástico filme, para que eles sejam protegidos da contaminação com as gotículas, e deixar o caminho de passagem do paciente livre. Também deixar a equipe de higienização a postos, para a higienização do caminho por onde o paciente passar. A paramentação
aquela que já estamos conhecendo, de praxe, touca, óculos ou face shield, ou ambos, respirador ou máscara PFF2, levando em consideração o alto índice de geração de aerossóis presente numa sala operatória. O avental impermeável ou capote, especificando aventais estéreis para quem for compor a mesa cirúrgica e aventais não estéreis para o anestesista, o circulante de sala, o enfermeiro, aqueles que não vão se paramentar de maneira externa, de maneira estéril para o procedimento cirúrgico. Luvas com punhos longos que possam cobrir e manter cobertos os punhos dos macacões, porque muitas vezes a gente coloca uma luva que fica um pouco folgada e aí fica caindo e acaba expondo o nosso braço. Não é legal. E sapatos de acordo com a norma NR32, que são aqueles sapatos fechados, impermeáveis, que possibilitam higienização e desinfecção. Os capotes, é importante lembrar que eles devem ter gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado. São impermeáveis com gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado. Não menos do que isso, que é um ambiente de geração de aerossóis. O transporte do paciente ao bloco cirúrgico deve ser feito com um profissional totalmente paramentado, daquela forma que eu acabei de citar, além de paciente com máscara cirúrgica. E a máscara cirúrgica vai se manter caso o paciente esteja em ar ambiente, caso ele esteja com o suporte de oxigênio. Mas caso o paciente esteja na assistência ventilatória mecânica, nós devemos providenciar um ventilador de transporte para ventilação desse paciente. Não deve ser utilizado ambu, que vai haver lançamento de várias partículas respiratórias no ar ambiente enquanto estiver realizando essa ventilação por pressão manual. Direto para a SO. Quando o paciente chegar ao bloco cirúrgico, ele deve ser diretamente encaminhado à sala operatória, já com todos os profissionais, tanto os que vão recepcioná-lo desde a porta até dentro da sala operatória, devidamente paramentados. Dentro da SO, vai ser implementado o processo de enfermagem, a SAEP, a checagem da identificação do paciente, checagem dos exames, atenção para o PCR, porque nem sempre ele vem muito bem identificado do laboratório. Às vezes ele não tem identificadores o suficiente para que você consiga correlacionar e ter certeza que é pertencente àquele paciente. Em especial quando é um nome muito fácil de ter homônimos, tipo Maria José da Silva, muito comum. E aí, não deixar de checar nome do cirurgião, nome do anestesista, nome do paciente, procedimento a ser realizado, lateralidade, se todos estão cientes, se o paciente tem alergia a algum medicamento, se alguém da família dele já passou por algum processo anestésico e teve algum tipo de reação adversa, tudo isso deve ser checado antes do início da anestesia. Antes da incisão cirúrgica, novamente se checa o nome da equipe e novamente se checa o procedimento e a lateralidade. Checa-se também se todo o material necessário à cirurgia está em sala, em especial aqueles materiais que não são fáceis de se conseguir, né? Órteses e próteses, que são materiais que demoram um certo tempo para ser liberados para uso de acordo com a liberação do biológico. É importante lembrar também que no procedimento anestésico, eu coloquei aquele filtro ali para não esquecer, já ia esquecendo. O procedimento anestésico, ele tem algumas peculiaridades também, tanto
no momento da indução anestésica, e em especial se for anestesia geral, e aí a gente tem preferência pelas anestesias regionais, e se o paciente for precisar de suporte de oxigênio, manter a máscara cirúrgica. Se o sítio cirúrgico for próximo à cabeça ou pescoço do paciente, então deve-se tomar cuidado com a utilização de eletrocautérios devido ao risco de combustão. Mas, caso seja feita anestesia geral, vai ser feita a sequência rápida de intubação. Por isso também a grande importância de checar o jejum do paciente antes da indução anestésica. E vão ser colocados 3 filtros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é indicada a colocação de 3 filtros ao longo do circuito. Um filtro HMF entre o Y e o tubo orotraqueal e outros 2 filtros não HMF próximos ao canister da calçadada, que é onde vai haver a absorção do CO2, tanto no exalatório quanto no inalatório. Os riscos associados ao procedimento cirúrgico em si, os riscos de contaminação da equipe em especial, estão relacionados à manipulação de cavidades, tanto de cabeça e pescoço, sistema respiratório e sistema gastrointestinal. São potenciais geradores de aerossóis, bem como a utilização dos eletrocautérios que produzem fumaças cirúrgicas que podem promover risco à equipe cirúrgica de contaminação. Isso também suspende vários aerossóis e outros tipos de partículas no ar da sala operatória. A recuperação anestésica é realizada dentro da sala operatória e então, logo após a reversão, o paciente deve ser acompanhado pelo anestesista, mas isso não exime o enfermeiro de fazer a sua avaliação também. É muito comum a utilização do protocolo de Aldrich-Krolik. Ele não deve ser utilizado de maneira absoluta, né? Sem o auxílio de outros suportes para avaliação clínica, mas ele leva em consideração principalmente a saturação de oxigênio, o padrão respiratório do paciente, a pressão arterial relacionada à pressão arterial de entrada no bloco cirúrgico, então a gente faz essa comparação da pressão arterial do paciente na entrada no bloco cirúrgico e a pressão arterial no momento em que ele está sendo avaliado para alta. Falei 3 coisas, né? Também vai ser avaliada a mobilização dos 4 membros. Claro que também deve ser levado em consideração se o paciente tem algum déficit neurológico. E vai ser avaliada saturação de oxigênio, padrão respiratório, mobiliza os 4 membros, nível de consciência e a pressão arterial. São essas 5 coisas avaliadas pelo Aldrich. E o enfermeiro, em associação com o anestesista, vão dar alta anestésica para esse paciente e ele vai seguir de alta para a enfermaria ou para a UTI específica para isolamento de pacientes com SARS-CoV-2 e vai ser acompanhado pelo anestesista por alguém da equipe de enfermagem, que pode ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, e o maqueiro, bem como a equipe de higienização, que vai higienizar o caminho por onde esse paciente passar. Da mesma forma que ele chegou. Máscara cirúrgica e equipe paramentada. Paramentada, é importante lembrar, com novos EPIs. Não os EPIs que estavam sendo utilizados dentro da sala, que já estão totalmente colonizados com partículas respiratórias e fumaças cirúrgicas, mas novos EPIs. Mas se eu vou ter que colocar um novo EPI, onde é que eu vou tirar esse EPI? Vai tirar o EPI dentro da sala. Mas está cheio de partícula no ar, Laís, eu vou inalar essas partículas? Não. A máscara você tira do lado de fora. Mas, se tiver uma antessala com
pressão negativa, você se desparamenta, inclusive a retirada da máscara realizada nessa antessala. Não é a realidade de muitos dos serviços brasileiros. Não conheço muitos serviços privados, mas acredito que nem mesmo dos serviços privados essa realidade de pressão negativa. Inclusive, no momento do procedimento de intubação, é recomendado que, se o hospital não tem pressão negativa, desligue o ar-condicionado para que a pressão positiva não empurre os aerossóis para fora da sala e contamine o ambiente externo. Então, retira o API dentro da sala e, na saída, higieniza as mãos. Se possível, toma um banho ou troca de roupa. A roupa privativa, no caso. E a higienização da sala? O paciente já foi transportado para a enfermaria ou para a UTI, já estava recuperado da anestesia. E aí lá na sala ficaram os instrumentais cirúrgicos, ficou o lixo. Como é que é esse lixo? É um lixo normal? Se é tudo isolado, eu vou ter lixo comum, vou ter lixo contaminado? Como vai ser isso? Paramentados, tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe de higienização, vão realizar a desinfecção dessa sala. Vai ser realizada uma higienização terminal minuciosa. E aí, vai ser feita a higienização de mobília, desinfecção de toda a mobília, de maneira minuciosa, cada cantinho, cada espaço. Vai ser feita a retirada daqueles plásticos que nós envolvemos nos equipamentos para evitar a contaminação. Mas isso não nos exime de realizar a higienização das superfícies. O lixo vai ser todo desprezado como tipo A, contaminado. Os medicamentos e os descartáveis que não forem utilizados no procedimento também devem ser descartados, de acordo com a SOBEC. No entanto, algumas instituições estão fazendo o processo de colocar isso dentro de um saco, higienizar externamente e deixar de quarentena, provavelmente por causa da escassez de material e recursos financeiros também. E aí vai ter algumas especificidades quanto à higienização do carro de anestesia. Vai ser trocado o circuito de ventilação, e esse sim pode ser encaminhado ao CME e reesterilizado, bem como todo o instrumental cirúrgico. Mas os filtros vão ser desprezados, assim como a cal sodada, independente de ela estar saturada de CO2 ou não, está roxinha, está cinza, não importa, ela vai ser desprezada. E o canister, que é aquele potinho que fica abaixo na lateral do carro de anestesia, geralmente, ele deve ser desinfectado antes da colocação de uma nova cal sodada. Deve ser feito também de maneira minuciosa, tendo muita atenção à desinfecção do carro de anestesia, porque ele vai ser reutilizado para outros pacientes também, não é? E isso deve ser realizado no final de cada cirurgia. Não pode, mas o próximo paciente é Covid também. Independente, em especial nesse momento que nós estamos cheios de cepas aí. Várias e várias variantes do Covid-19, do SARS-CoV-2 no caso. O lixo vai ser tipo A, desprezado em saco vermelho, de preferência duplo, de preferência lacrado, mas se não tiver lacre, nó duplo. E então vai ser encaminhado para as bombonas. Vai ser encaminhado pela equipe de higienização. Se possível, higienizar esse saco externamente, protegendo assim também as pessoas que vão entrar em contato com ele depois. É isso, gente. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários e eu vou tentar responder o mais rápido possível. Falar com a equipe aí de organização do café científico. Essas foram as principais referências que eu utilizei. Vou enviar também esse material, vou deixar disponível
para que vocês possam acessar. Está surgindo muita coisa nova, interessante esse ano, boas atualizações para a nossa área. E podem também entrar em contato comigo através do meu e-mail. Também vou responder o mais rápido possível. Não tão rápido, não posso prometer tanto, mas assim que eu puder eu vou responder. Gostaria de agradecer a toda a equipe, a Giselda, a Dona Fátima, Douglas, a Alana, que estão de maneira tão brilhante promovendo esse evento e trabalhando tanto para que ele saia muito produtivo para todos nós. Muito obrigada e até a próxima!